Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Tássia Martins, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, seguirem a nossa página Autismo Underline na Prática. E hoje, né, mais uma vez, nós temos uma mãezona aqui, querida, que vai contar um pouquinho da sua história. A gente já estava conversando aqui, né, Renata? Isso. Contando, né, da sua experiência, muito, muito interessante. Bom, eu sou a Renata Ribeiro, diretora clínica, psicopedagoga, e vou apresentar a nossa querida convidada. Pode se apresentar, na verdade. Prazer, boa noite a todos. Boa noite, Renata, boa noite. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. Bom, eu sou mãe de gêmeos, um deles é autista e o outro tem uma doença genética rara. Então, Bastante assunto hoje. Ixi, De gêmeos 2 vezes, né? Três. Três vezes. Três vezes, assim, uma bênção, né? Sim, Mas, sim. e agora, os últimos gêmeos, um deles é autista. E, né, conta um pouquinho pra gente, assim, como que, né, eles já têm 15 anos. Vamos fazer Adolescente, 16. né? Então, assim, você já tá com uma carga aí, né? É um processo bem cansativo, gente. Né? São etapas. A gente acha que não é etapa, a gente acha que quando pega o diagnóstico, vai ficar naquilo. Ai, né? Porque o Rian, na época, até os 5 anos, ele não falava. Até hoje ele não fala muito direito. Aliás, fala muito, desculpa. Mas de olhar, às vezes ele não te olha muito no olho. Nós incentivamos muito eles, né? O Rian é autista e o outro... O outro se chama Yuri e ele tem uma doença genética rara. Em Paranaguá, ele é o único que eu saiba, né? Que se chama mucopolissacaridose. É a falta de uma enzima. Devastadora. Se as pessoas acham que o autismo, né? Eu tô aqui para falar do autista, né? Mas se a pessoa acha que o autismo é uma coisa devastadora, vocês não têm noção, né? Então, eu fiquei com 2 diagnósticos na mão, né? Primeiro foi o do Yuri, que eu levei ele para Curitiba, e minhas filhas falavam para mim assim, mãe, Rian Pedro é autista, mãe... Sabe quando você tem no coração que você sabe que ele é autista? Mas que eu tava com um diagnóstico com outro... devastador na minha mão, daí eu falava, ai, tá bom. Quantos anos eles estavam? Eles estavam 6 meses. Então, 6 meses. Foi bem novo. Foi bem novo. Então, ele batia a cabeça na parede, aos 6 meses. Aí foi ao decorrer dos anos, ele evacuava, ele não saiu da fralda, retornou para a fralda, não falava. Foi um processo, até imaginei que ele não iria falar, né? E eu fui pedir ajuda, depois que meu filho veio de Curitiba, tudo, né? Que nós avaliamos ele tudo lá, com neuro, com cardio, com todos os especialistas. Vim pedir ajuda. Fiquei assim, 1 mês, na verdade, eu fiquei estagnada. Fiquei parada, em estado de choque. Mas com um diagnóstico bombástico, que como se fosse, como é que eu posso falar para vocês, um diagnóstico assim, sentença de morte. Como as pessoas de câncer, a pessoa com câncer às vezes, né? Então eu fiquei em estado de choque. Aí depois desse estado de choque, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Pedi a Deus, agradeci a Deus pelos filhos que ele tinha me dado, e que eles pudessem, pelo menos, me deixar o tempo que nós aqui estamos emprestados, né? Sim. Cada um, e a gente não quer se prender do outro, mas a realidade é essa. Então, eu pedi a Deus que ele pudesse ficar o maior tempo possível para mim cuidar da melhor forma possível, e parti pensando, não, o que eu posso ajudar para dar uma melhoria de vida, uma qualidade de vida melhor para eles. Procurei quem? A PAI, fui bater na PAI. Isso ele tinha quantos anos? Eles tinham 3 anos. Né? Aí eu fui muito para Curitiba, vai e volta. Aquilo muito precário, cansativo, né? Era 15 anos atrás, né? Você saía daqui 4 horas da manhã, por exemplo, se você conseguisse um ônibus, você tinha que, às vezes sem dinheiro, sem comida, sem nada, e você tinha que esperar o último a vir de lá, com uma criança ainda, você consegue, mas, né? Então era muito... Eu ficava de cama 2 dias, assim, porque eu não aguentava, eu era sugada.
E eu fui bati na porta da PAI, pedi socorro na PAI. Pedindo ajuda, eu falei, eu tenho 2 filhos, assim, assado. Eu acredito que seja autista, o outro tem uma doença genética rara. Eu expliquei tudo. Olha, mãe, aqui ela me mostrou que aqui a gente vai tentar te ajudar, a gente vai fazer uma anamnese, né, para ver se é mesmo. Ok. Eles foram para a PAI, ficaram frequentando a PAI durante 4, 5, 6, 3 anos, quase para 4 anos. Só que eles ficavam pela manhã na PAI e à tarde daí eles ingressaram em outro colégio municipal. Aí o bicho pega porque 4 horas da manhã eu tinha que estar vamos dizer assim, no ponto de ônibus para esperar o ônibus, que é da prefeitura, passar para ir para a PAI. Então eles chegavam lá pelas 8 horas da manhã, até pegar as outras crianças. Então eles chegavam exaustos e tinha que partir para outra escola. Então, minha vida sempre foi... Eu me anulei, na verdade. Como mulher, não me anulei como mãe, jamais. Mas como mulher, como filha, cansa, esgota, mas é uma etapa que você cansa, mas é de modo diferente. Vão crescendo, é outra etapa, é outra coisa. Você vai conseguindo. Começou a falar, eu fui muito estimulado, minha casa é muito grande, né? Muito grande, que eu quero dizer, muita gente, né? Porque... e todos falantes. Então a gente estimulou muito os 2. E é isso, é uma vida que a gente não tem como dar uma parada. O Rian recebeu o laudo com quantos anos? Com 4. 4 anos. 4 anos. E assim, como já, né, há algum tempo atrás, você já tinha ouvido falar sobre o autismo? Sim, na verdade, foi outro tipo de... Pela doença, eu vou dizer, a síndrome do Yuri, eu sempre falo doença, desculpa, gente, mas é tanta informação que a gente tenta ter e eu acabo falando isso. Eu vi muitos casos, tipo, o X-frágil, que entra o autismo junto. Então, eu conheci mães lá no Pequeno Príncipe, uma variedade de coisas ali que a gente fica, assim, besta de ver como é que pode, sabe? Então, o Rian foi diagnosticado com 4 anos, depois que eles entraram na prefeitura, que daí eles levaram alta, eu digo alta porque é isso que eles falam, da PAI, porque ela me falou assim, mãe, eles estão levando alta porque eles vão conseguir caminhar com a própria perna deles, do jeitinho deles, na hora deles. A questão que daí as pessoas falam em questão de adaptação, que eles têm que se adaptar. Não, é a escola que tem que se adaptar. É os outros que têm que se adaptar com eles. Então, é muito... a briga nossa é muito grande. Porque não é só com o coleguinha do lado, né? É com o raciocínio da mãe, da avó, do tio, do pai, que às vezes não pensam da mesma maneira. E às vezes até tem pais que negam o próprio filho em questão disso. O autismo, não, ele não tem autismo, que, como eu fiz, mas eu fiz com o coração sabendo que ele era, mas... Não porque eu não queria enxergar isso. Porque eu pensei assim, meu Deus, né? A gente fala. Eu erro bastante, né? E peço perdão por isso também. E a gente vai indo, lutando. Um dá arma daqui, outro dá arma daqui, outro dali. Um abre brecha daqui, o outro fala daqui, se comunica dali. Então a gente foi indo, né? E os primeiros sinais que você observou? Por exemplo, bater a cabeça, né? Bau. Bater a cabeça. Ele não brincava com os brinquedos normais. Ele enfileirava muito chinelos, adorava uma caixa, se escondia, se balançava, rodopiava. Ele tinha um pauzinho que ele colocava aqui no ombro, ele fingia que ele estava dirigindo. Mãe, né? Ele começava, mãe. Mas não falava mais nada. Então, de 4 a 5 anos, assim, quando eles ingressaram na PAI, ele foi um acalento, um abraço que eles dão na gente. Então, aqui em Paranaguá, as pessoas julgam muito o município, mas a PAI e o município, a gente está abraçada ainda. Entrou na linha estadual, gente, é um abandono.
A gente escuta bastante. É um abandono. Bastante mães falam sobre isso. E detalhe que, por exemplo, eles passaram do Roque Vernalha, que é estadual também, para o AGV que ele está no colégio AGV no primeiro ano. Então, para mim, foi uma vitória gigantesca. Mas eu sempre pergunto para ele, você quer participar? Você quer fazer sua formatura? Quero, mas não quero isso. Ele sempre impõe. Por exemplo, teve um piquenique na escola. Ele pediu para a professora se ele poderia ir para outro lugar. Ele se isolou dentro de uma sala de aula, bateu foto para mim e me mandou. Ele consegue fazer essa comunicação, não quero, não posso, Exato, não consigo exato. se reservar. E ele tinha muito, eu até hoje não consigo, a gente fala tique, né? Porque eu não consigo falar Estereotipia. isso, eu não consigo pronunciar. Minha filha vive falando e eu falo, meu Deus, não consigo. Muito. Daí, às vezes ele fala sozinho demais, aí ele pega o rodo, até hoje, se ele tá muito nervoso, ponta de pé, vai lá fora, anda de ponta de pé e roda aquele rodo aqui no ombro. Não sei o que ele pensa, né? Pra se regular. Exatamente. Ou fica olhando muito, rodeia. Isso agora? Então, não, desde de pequeno. Antes era um pauzinho que ele pegava. Ele fazia Agora ele faz esses movimentos. Agora ele faz ainda. E no colégio Roque Vernalha, eles chegavam até a deixar um rodo, para se ele quisesse, se tiver muito... tem horas que ele fala, não consegui me concentrar. Muito barulho, mãe. Aí eu falo para ele, peça para sair da sala de aula. E agora ele, como mais rapaz, mais jovenzinho, ele se sente constrangido. Eu já vi que ele se sente constrangido da professora de apoio estar ao lado. Entendeu? Comum na adolescência, muitos pedem até para os pais porque não, daí não querem quer. mais. Exato, tem muita gente que, eu não concordo com os professores dentro da sala de aula. É complicado, porque eu notei que quando ele estava sem a professora de apoio, ele parecia que ele estava regredindo, parecia que ele estava perdido, como cego em tiroteio, né? E agora, com a professora de apoio, ele fica constrangido, no caso, mas ele gosta da professora. Mas tem o apoio. Ajuda, né? Entendeu? Ele gosta da professora. E isso é um casamento perfeito quando o autista, ele gosta da professora de apoio. Agora, se ele não gostar, gente do céu, não há o que faça. Rendeu o negócio. Parece, a professora, tem implicância, não gostou de mim, não sei o que é. E uma delas era meu Deus, todas elas me ajudavam. E ele não gostou. Não adianta, né? Uma sintonia, né? Não. Tem que ter a sintonia. Não casa ali. Não casa. E o barulho, ele começou os limites, né? Aí dizem da rotina. Outra coisa que eu queria falar, sono. Meu Deus, até agora. Não da vai. meia-noite, 1h, eu tenho que ficar das 10. O Yuri, 9h já tá dormindo. Aquilo que ele parece que tá desmaiando já. E o Rian, eu venho, 10h, filho, ó. Ai, mãe, mas eu não tô... Desde pequeno, a minha luta maior é pra ele dormir. E ele toma algum medicamento? Muita. Agora não. E agora eu tenho que ingressar novamente no neurologista para esse tipo de coisa, para ele tentar relaxar. Porque daí ele fala muito sozinho. Às vezes ele quer jogar no computador, né? Ou, Rian, você fez sua tarefa? Mãe, não fiz. Você vai fazer ou não vai fazer? Não, eu vou fazer. Aí fica eu martelando. Rian. No fim, em 5 minutos ele termina a tarefa. Fica eu perturbando, sabe? Então é complicado, mas é uma etapa. As mães que têm os filhos menores, que acham que vai ser só aquilo, eles vão mudando. Ele faz terapia? Não. Agora, nesse momento, não tem feito nada. Só estudado e ir pra escola. Ele quer ser jogador de futebol. Né? O ano passado ele queria ser presidente da República. Falou um monte de política pra mim que Deus o livre. Era de Bolsonaro, era de Lula, era de Bolsonaro, era de Lula. Esse ano já é os craques do futebol. Mudou já o foco. Mas ao mesmo tempo que ele tem esse foco, ele pegou um amor, um carinho pro professor de faculdade, né? Que é o professor Pedro, que chamam de professor Pedrão. E ele já foi professor das minhas filhas na faculdade. E ele pegou ele
E o professor é muito rigoroso. Daqueles rigorosíssimos, que os pais vão lá brigar. Pelo contrário, eu fui agradecer ele, porque ele estimulou Ria Pedro, que ele falou, eu quero ser um professor igual o professor Pedrão. Que legal. Então, quando ele ingressou no AGV, eu falei, filho, eu vou fazer uma pergunta para você. É o seguinte, ou você entra no AGV e faz os 3 anos normais do segundo ano, ou você vai para o instituto fazer o magistério, porque você quer ser professor. Mas a mãe, eu acredito que você deveria fazer os 3 anos, é a minha opinião, eu falei, os 3 anos para você pensar mesmo se você quer ser um professor. Que vai que você goste de outra coisa, né? E ele falou, então tá bom, mãe. Então vamos ingressar nesses 3 anos, vamos ver a partir desses 3 anos, no final se ele vai querer ser professor mesmo, né? Então ele muda muito de estabilidade, assim, em pensamentos desta forma. Então ele só pensa em ficar rico. Errado ele não tá, Não tá. Mamãe, eu vou ficar rico, né? Eu falei, opa! Amém, né? Amém, Jesus. E ele tá na idade... Tá no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano. Não teve nenhuma reprovação, então? Não. A parte cognitiva, assim, compreensão é boa? Não, ele é muito, como é que a gente posso falar? Coisas abstratas, ele se perde um pouco, as pessoas falando, né? Até eu falo, tá chovendo canivete. Ele fala, mamãe, mas não tá chovendo canivete. Né? Então ele literal. Exato. Muito literal. Teve uma vez que eu falei, Rian, você tá comendo seu lápis? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim, mamãe, se eu comer o lápis, eu morro. Então tem coisas, atitudes que eu tomo com ele, ou com o outro também, que eu dou uma recuar e falar, meu filho, desculpa. Né? É uma forma de falar, de se expressar, né? E também tenta passar todos para eles a informação possível, de todas as maneiras possíveis. De tudo. Porque agora é mais jovem, né? E o outro tá na mesma sala que ele. Não, o caso do Yuri foi assim, quando eles estudavam, eu nunca permiti que meus gêmeos estudassem juntos. Ah, entendi. Tanto minhas filhas como eles. Por quê? Porque eu queria saber o grau de dificuldade de cada uma. Entendi. Então, parece que os irmãos, quando eles estão estudando juntos, um se apoia no outro, né? Desculpa. E eu fiz isso com os dois. E notei no primeiro ano que o Yuri ia muito lentamente e o Rian Pedro foi muito complicado, porque nessa época de pré, para um ano, ele não tinha professora de apoio. Eu já estava na briga já, um ano já antes, para adquirir uma professora de apoio para ele. E eu chegava na sala de aula, tava lá uns grampos de roupa encostadinho. Perguntava, professora, como é que tá o Rian? Ah, tá ótimo, tá bem, tá ótimo, tá bem. E eu sabia que ele não tava ótimo, tava bem. E o Yuri é uma criança que, nossa, vocês conheceram? Puro amor, ele. Puro amor, uma pureza. É um grandão de 1,90 m, mas é uma pureza. E ele não sabia de nada. E iriam reprovar Rian Pedro e passar Yuri. Eu cheguei, eu sou uma mãe muito contrária, sabe? Cheguei, ó, o bicho vai pegar. Se vocês reprovarem Rian Pedro, porque ele sabe, ele tá focado, mas não é a hora que você perguntar para ele, talvez ele não vai te responder. Aí o babado forte, porque quando ele estudava comigo, qualquer coisinha, ele vinha falar depois de 1 hora, 2 horas, o que eu perguntei para ele. Ah, mãe, lembra aquele negócio que você me perguntou? É isso. E ele sabia. E o outro, eu falei, vocês vão estar empurrando meu filho pro 2º ano e ele não tá preparado. O bicho vai pegar, eu falei. Aí passou, se fizeram o que eu pedi, né? Acho que olharam, sei lá. No outro ano, eles falaram pra mim. E ele me pergunta até hoje, mamãe, por que você fez me reprovar? Daí eu falei pra ele, porque foi uma reforção que você teve. Tanto é que você sai no quadro de honra, meu filho. Você não tem professora, porque ele não tem direito a professora de apoio, né? Infelizmente, né? O autista tem, o síndrome de Down tem, né? Mas, se eu não me engano, até isso tá mudando, né? Parece que só o autista vai ter, se eu não me engano. Então, é complicado essa parte. E eles
Nunca reprovaram daí. Então, o Yuri, no caso, ele reprovou porque você- eu entrei no meio. Senão ele tinha... Você sentia muita diferença entre os dois, assim? Sim, o Rian, a gente estimulou tanto ele que é muito ligado nas coisas. Mas tem horas que ele não vai te responder na hora. Ele vai falar uma coisa aleatória de outra coisa. Um neurologista falou pra mim, mãe, o cérebro do autista, ele não desliga. Você deixa aqui, deixa lá. Não é bagunça, pra eles não é bagunça, pra nós é. Então, tente aprender. Então, você vai vir com uma carga, vai aprendendo, vai vendo contra a mãe, sabe? Então, é um aprendizado todo santo dia. Eu cometi uma gafe esses dias, eu não sei se posso falar aqui. Mas é uma Acho gafe. que Eu não sei se vocês viram um rapaz pelado na rede social. Acho que eu vi alguma coisa. Então, e eu coloquei no grupo. Sabe, sobre meu subconsciente, eu coloquei assim. Mas esse rapaz, ele tá sem pudor nenhum pra correr na rua pelado. Se ele corre na rua pelado, ele deve ter alguma coisa. Porque ele tá sem pudor. Outra pessoa colocaria talvez a mão na frente. Sim. E depois que eu coloquei, eu já fui na coisa. Eu falei, gente, cometi um erro aí. Um erro brutal pra mim, que eu me senti mal. Né? E depois me falaram que o rapaz era um autista. Entendeu? Mas eu não fiz isso por... Sei lá o que me deu na cabeça, né? Então tem erros da gente como... E a gente... Ser humano, né? Exatamente. Então imagine os autistas fazendo coisas que a gente acha que é um erro ou coisa parecida, né? É uma disfunção, não consegue? Né? Exatamente. Tá errado. É dessa forma que a gente tem que fazer. Não, mas pra forma dele talvez seja o certo, entendeu? O pensar Então a é gente vai diferente. aprendendo muito, gente. Não é só aquela mesmice, não é o fim do mundo. Lógico, temos crianças aí que... Nossa! Já conheci mães com autistas assim severos e que não é fácil. É recriminada aonde vai. Esse, por exemplo, que você deu do exemplo da foto ali, com certeza pode ser um nível de suporte 3, Sim. mas que não foi tratado, não foi... Exato. E por isso, às vezes, não consegue controlar. Agora, hoje a gente consegue regular alguns autistas, Sim. né? Na maioria, quando tem um tratamento, quando é Exato. acompanhado. Com certeza, esse caso é um caso que você fala, poxa, gente, se a gente cuidar, a gente pode deixar nossos filhos não se tornar, não acabar fazendo um ato que não consegue ter a função correta. Então... Mas às vezes, o que eu posso falar? A possibilidade financeira, psicológico dessa mãe. Às vezes é abandonada pelo pai. tem bastante. Abandonada pela família Pela inteira. família. E às vezes julgada e condenada. Por isso. É igual o caso daquela mãe, né? Que falaram muito quando aconteceu que ela matou o filho, né? De 27 anos e se suicidou. E só foram encontrar depois de 3 dias que foram descobrir que ela estava morta. Porque se ficou todo esse tempo, ela não tinha ninguém que sentisse a falta, né? Sim. E pra ela, ele tinha 27 anos. Então, tanto que ela aguentou até ela chegar nesse extremo, né? E Bota Ai, extremo. tão triste, né? Muito sim. triste. E eu não julgo, porque a gente sabe que tem mães, né? Que a gente sabe que é pesado pra todas, né? Mas tem mães que não tem uma rede de apoio. Não tem. Não tem condições financeiras, psicológicas. E chega... Porque chega junto, né? Ali o psicológico, o financeiro. Por exemplo, agora ele quer entrar numa escola de futebol. Eu parei de trabalhar. Falou, filho, escola de futebol, nem sempre. Porque no município ele fazia natação. Então, eles dão um suporte bacana. Tem mais suporte. Mas no estado, não. Salve-se quem puder. Se você não tiver alguma condição para dar pro seu filho... Não tem, né? Aí, se você não sai de casa... Aí, às vezes, ele fala, poxa, não sai de casa, não sei o que, não sei o que. Nós não saímos de casa também. Então, fica uma coisa, tipo uma bolha. Aí tem gente que fala, você queria ter teu filho numa bolha. Não é isso. Que, às vezes, para onde eu vou, eu tenho que ter um suporte maior, financeiro, né? Porque não é fácil. Não. Então, eu sempre mostro para eles
o que é certo, o que é errado. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu vou fazer o possível. Nunca falo o impossível, porque ele vai pegar... tudo que eu falar, ele vai me cobrar. Então, eu falo, eu vou fazer o possível. O pai também, né? Aniversários ou qualquer coisa. Eles me pedem coisas básicas, às vezes, sabe? Que não custa. Mas, às vezes, eu pergunto. E não perguntava. O que você quer ganhar de aniversário? Não. Então, eu sempre fiz meus filhos acreditarem naquilo. Ah, a mãe vai fazer o aniversário. Ok? Chegou na hora, faço o aniversário. Ganhou o presente, ganhou. Se não ganhou o presente. Então, o meu filho, Yuri, tem um sentimento muito... Ele faz todo mundo chorar no aniversário. A primeira coisa que ele já fala em Deus. Ele já fala, quero agradecer a Deus. Pronto, os outros já desabam, né? Porque ele fala que não era pra mim estar aqui. Então, eu contei pra eles. Tem gente que me recrimina. Por que você foi contar pro teu filho isso? Mas por que eu não vou contar pra ele? A dádiva que ele é na minha vida, né? Sim. Ele e outro. Até pra ele... pra outras pessoas, né? Verem, nossa... Sim. Quem nos conhece, sim, sabem a nossa luta. Superação, né? A superação e a sabe? luta. A nossa família é grande, eu já digo, né? A nossa família, que eu digo minha, né? E tenho família toda enraizada, que eu digo amigos, conhecidos, que sabem da nossa luta. Então, é tão bom a gente ter uma rede de apoio. E tem muitas mães que não tem. Nem a família do lado, nem o pai, né? Ou tem mães que, eu digo que tem mães e tem genitoras. Não sei se vocês me... né? Porque tem mães que fazem da tripa coração. E tem mães que não. Belas e formosas. Né? Existe. Então é complicado. Mas isso passa. E referente ao tratamento do Yuri, né? Como que é? Pra gente entender um pouquinho mais, né? Porque é autismo na prática e neurodiversidade, não é só a parte do autismo. Para as outras mães compreenderem um pouquinho, falar um pouquinho mais referente ao tratamento Yuri, né? Do Yuri. Isso, da síndrome, o tempo, porque o autista a gente sabe que é adaptação, tem as terapias. Vamos explorar um pouquinho mais sobre isso, mas como que foi essa parte do Yuri? O Yuri, como eu disse, né, foi como se eu estivesse recebendo uma sentença de morte. Ele passou por vários especialistas. Por último, foi o geneticista, né? Então, uma bateria de exames absurdamente caríssimos. 22 mil, 9 mil, 15 mil. Vai para os Estados Unidos, vai para não sei aonde. Então, quando você pega... Daí, a neuro, ela colocava assim, investigando MPS. Investigando MPS. Chegou uma vez, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Investigando MPS. É que ela falou assim, porque é uma doença genética, mãe, que ela parece um palavrão. Quando ela falou, eu não consigo falar isso, mas o mucopolissacaridose entrou na minha... Entrou assim na minha... Mucopolissacaridose. Ah, não vou arriscar. Aí eles englobam, eles encurtam falando muco ou MPS. Então, é uma doença degenerativa progressiva. Ela tem 6 graus, na verdade. E eu não descobri que grau que ele tem, porque eu não tive capital suficiente porque eu vendi muita coisa, fiz muita rifa, muita gente me ajudou, né? Então, ele passou por neuro, cardio, físio, fono, geneticista, por todos os especialistas, né? Fez vários exames de cromossomo, exames de... até me esqueci agora o nome de tanto... Eu tenho uma bateria de exames lá dele. Tem pastas e mais pasta. E, por fim, foi o geneticista, Dr. Salman Heinz, que também é muito... É particular, não, Unimed não cobre. Às vezes, outros tipos de convênio também não tem. É só particular, né? E você tem que dar um jeito para tentar. E comecei a me inteirar da síndrome dele. E ao mesmo tempo que comecei a me inteirar, eu me deparei com várias mães na minha frente que eu olhava para os filhos dela, parecia que estavam vendo os meus.
O meu não, na verdade. Que são a característica muito parecidas. Eles são muito... As sobrancelhas é muito grossa. Eles são muito peludos. Alguns têm ananismo, né? Só que meu filho... A médica achou que ele tem o grau 6. Acha. Mas eu nunca fiz. Nunca tive condições de fazer. Porque ele é grandão, né? Grandão forte. É um ursão, né? Um ursinho pimpolho que fala. Então, é devastador, gente. E a gente acredita em Deus e a gente vai tentando. E... Você fez tratamento até uma certa idade? Sim. Ele tinha convulsões, ele tomava Depaquene, vários remédios, né? Vários. E foi indo, nós fazendo tratamento, nós fazendo tudo, até que um belo dia lá, eu não me recordo que ano que foi, a médica falou, eu vou tirar o medicamento dele, que ele tá se adaptando bem, tal. E vamos ver como é que ele reage, né? Foi diminuindo, lógico, não foi tirado bruscamente, né? Desmame que fala. Exatamente. Foram tirando gradativamente. E, graças a Deus, deu tudo certo. Só que, mudança de tempo, Yuri... Porque pega muito a parte respiratória dele. Dentista, eu não consigo... quando eu levei aqui, eles não sabem lidar, porque ele tem o céu da boca diferente. Ele fala, mãe, você parece que eu tenho... Hoje ele falou, mãe, não tô parecendo um vampiro, porque daí ele tem o dente trepado aqui, tem uma coisa aqui. Ele tem a dentição, a cara dentária é diferente. Ele tem 15 anos, mas a barba dele é daqui a aqui. Em um mês ele tá assim, igual o Papai Noel que fala. Ele fala, aí eu aliso ele. Então, ele é bem peludo, ele sempre chamou atenção desde que nasceu. Porque o pelo dele era até aqui, ó, gente. Era até aqui na testa. Então, todo mundo sempre admirou ele em questão da aparência dele, né? Diferente. Ele é gaguinho, a lentidão dele, ele tem um retardo mental, mas como eu disse, muito estímulo, muita garra. Motora, muito trabalho também. Tanto o Ria Pedro como ele, muito trabalho, muita física, muita fono. Era aquilo que você não tinha mais vida. Não tem mais vida. Não tem. Ou você vai ter que fazer uma escolha. Ou você, ou eles. Eu escolhi eles. Então tem muita gente que fala, nossa, Rô, como que você tá velha? Eu falo, não faz mal. Ainda fala. Né? Mas não faz mal. Mas tem gente que... Ixi! Como a gente se depara com muita gente assim, gente? Sem noção. Sem noção. Sem filtro. Aí Ria Pedro às vezes se mete também, porque não tem filtro, não tem filtro. Ele faz eu passar cada vergonha também, mas graças a Deus quem conhece ele já sabe, né? Então tem muita coisa assim. E o Yuri é um presentão também de Deus que tá aí e nós estamos tentando fazer o melhor para ele. Foram indeferidos 2 vezes no INSS, né? Deus. Você não conseguiu? Não. 2 vezes. Aí eu penso, como pode? Ah, mãe, mas na época eu trabalhava, meu marido trabalhava. Tem que estar em estado de miséria, gente. Nossa. Meu Deus. Tem. A casa onde eu moro é da minha mãe. É minha. Graças a Deus. Que eu tenho minha mãe. Que eu tenho essa casa. Senão, não saber onde tá, né? Então, E depois eu fico você não tentou mais? Não, 2 vezes eu tentei, me desgastei, assim, ao extremo. Ah, você vai conseguir. Não, é direito de quem? Eu fico imaginando. É direito de quem? Se o autista Tem que esse brigar direito. pelo direito. Tem que Né? brigar, senão não é direito. Entendeu? Não, é isso que eu falo. Então, eu sou uma pessoa briguenta, eu sou uma pessoa, às vezes, talvez até mal informada, mas eu tento me informar. Não, você vai conseguir, é direito, porque não sei quem consegue, não sei quem. Falei, poxa, mas... Aí eu escutei do próprio médico, né? Ah, mas ele anda, ele fala. Tá aí, mas o tratamento... Mas ele anda, ele fala por quê? Será? Quase perguntei, por causa do senhor? Que ele anda, ele fala, não, por causa da minha família. Né? Do que eu batalhei, do que eu batalhei, do que eu estimulei, do que minha família fez por eles, né? Então, eu fico assim... E daí eu me pergunto, na minha falta e na falta do meu marido, quem que vai arcar com meus filhos? Porque eles vão crescer. Sim. Vão virar homens? Talvez casem, talvez não, né?
Mas e daí? Esse direito, se é o direito deles? Cadê esse direito? Absurdo. Há 15 anos já. Tem gente que fala, você não vai tentar de novo? Eu falei, não sei. Cansa, né? Cansa, tudo cansa. Não, Tudo tem bastante cansa. casos, assim, várias mães que vão atrás e vão com o laudo do neuro, mas o médico lá que bate o martelo, não, desconsidera o laudo no neuro e fala, não, Sim, precisa. então ele tá dizendo que aquele neuro lá, o que é pra ele? Sim. Não é nada. Tem que estar vegetando. Não, Tipo, a e criança nem não pode, vegetando. não pode andar, não pode... Não, e nem vegetando. Eu acredito que eles tiram a conclusão deles pelos pais. Só pode. Porque não tem como. Se você tem uma casa, você tem uma casa porque você lutou pra dar a casa pro teu filho. Mesmo assim, a casa não é minha, é da minha mãe. Né? Você entendeu? Então eles acham que é. E os gastos com tratamento, né? Não, e no teu caso, 2, em dose dupla. Meu Deus do céu. Não tem como. Era bastante rifa, né? Lá vem. Tinha gente que fazia assim, de lado, assim, ó. Entendeu? E eu sou muito de inventar. Aniversários. Meu Deus, eu fazia permuta. Aí depois que eu parei de trabalhar, trabalhava na faculdade, depois que eu trabalhei, eu fazia diária na casa dos outros. Fazia diária na casa de uma moça, que foi o meu anjo da guarda. Eu fazia assim, olha, vamos fazer uma permuta? Vamos, Rô. Ela tá no Japão hoje em dia. Vou fazer aniversário do meu filho. E eu alucinava, né? Alucinava que eu quero dizer, eu quero assim, o bolo eu quero assim, eu quero assim. E como eu pedia muita coisa, que casa é bastante gente, e, né? E são 3 filhos. O do meio faz assim, meu Deus. Eu parei 3 vezes. Falei, não interessa se vocês são gêmeos, mas são diferentes um do outro. E fazia permuta, ela fazia todos os bolos salgados, tudo. E eu limpava a casa dela, época de Páscoa, ajudava ela, eu vinha meses já pagando pra mim. Então eu sempre fui, como é que eu posso falar? E eu falo isso pros meus filhos, ou não a gente já tem. Vamos atrás do sim. Quando você me perguntou se eu ia voltar, esse ano eu falei, será? Aí veio esse negócio da escola, será? Mas que eu tenho que arranjar um advogado daquele porreta e entrar pela federal. Eu não sei se isso é verdade ou não. Né? Cada mãe vai dando uma dica, auxiliando em alguma coisa, exato. né? Mas as pessoas assim que eu conheço que tem um pouco mais de... Tipo, tem casa, tem carro, ou... Eu não tenho carro, mas a casa onde eu moro é da minha mãe, meu marido trabalha. E eu faço minha diária. Não conseguimos. Agora eu tô parada, né? Mas... não conseguimos. Quer dizer, não conseguimos o direito que era dele. Por direito dele, né? Eu não pedi aposentadoria, eu pedi ajuda de custo. Porque para você fazer uma fisioterapia, às vezes não... Uma psicóloga, que eu gostaria de, né? Psicóloga. O neuro, agora em Paranaguá, não temos mais neuro. Faz mais de 2 anos, neuro. Aí o núcleo de ensino exige que você pegue um laudo que seja atualizado. Meu filho era autista o ano passado. Esse ano não vai ser. Meu filho tinha um retardo mental. Esse ano, por milagre, não vai ser. Gente. Absurdo. Né? Pelo amor de Deus, próprios né? planos de saúde pedem atualizado. Não. Tá uma... Meu Deus do céu. Eu tava Não, falando daí sobre você isso. não tem neuro na cidade. Você corre para Curitiba. Aí os teus filhos já estão passando da etapa de neuropediatra. Já é outro tipo de neuro. Neurologista. Não, neurologista, mas tem o neurologista que nem eu fui atrás do neurologista, realmente, porque eu queria a ajuda dele. Ajuda o que era? Meus filhos estão crescendo, hormônio, né? Estão jovens. Eu quero esse tipo de ajuda. Não levar pancada como eu levei no Hospital Paranaguá. Meu Deus. É que, na verdade, assim, eu não sei se muitos talvez não concordem, mas para você ter um laudo da criança, o acompanhamento, não precisa ser um neuro. A população, a cultura que... Não, é neuro. Você falou neuro, passou uma corrente, é tudo neuro. Mas não, pode ser um médico. O médico que entenda da área. Para fechar um laudo, não precisa ser um neurologista, um neuropediatra, um neurocirurgião. Pode ser um médico, só que um médico especialista, um médico bom que entenda. Porque pode ter muito neuro que é o neuro que não vai entender, que é outra área.
É essa questão. Não precisa neuro, mas o médico pode fechar o laudo. Quem tem CRM pode fechar, sabe? E é uma questão muito cultural isso. Muito cultural. E é difícil as pessoas compreenderem. Então, até o próprio médico, né? Porque eu peguei um médico aqui, que Deus o livre. Não, médico que pesquisa no Google tem. Ele perguntou assim pra mim, quem que laudou seu filho? Eu falei, oi? Quase falei, meu vizinho. Juro. Eu sou assim, gente. Meu vizinho aqui do lado. Ah, para, né? Muito grossa. Curta e grossa. Os meus filhos saíram do consultório e falaram, mãe, que médico grosso, hein? Mas tem. Não quero mais ir aqui. Quer dizer, a gente vai pra... Eu não sei. Parece me deu... é uma coisa que é a saúde, gente. Parece que a gente tá pedindo um Não, negócio. e engraçado que parece que você tá indo... Que eles estão fazendo um favor. Uhum. Quem que paga o salário? Exatamente. Porque se não tiver o paciente, eles não Mas têm médico. eu notei que a insatisfação dele, ele foi grosso comigo, por causa disso, justamente. Talvez... Estourou na hora que não era pra estourar, né? Alguma coisa assim. Mas não estoura. Como é que a gente vai estourar uma coisa dessa? Eu não tenho problema de falar, não, realmente, o médico tá ganhando pouco, porque ele já estudou pra isso, coisa parecida. Mas se ele tá ali, então ou ele se afasta da rede que ele tá, né? Pra não ter esse tipo de coisa, porque eu fiquei assim, besta. E além de tudo, ele desmereceu um neuropediatra de Curitiba, um colega de trabalho, né? Quem que ele adora? Ele não tem nem, né? Como? Eu quase falei, meu Deus, será que foi o açougueiro que eu levei e laudou meus filhos há anos atrás? Capaz. Pequeno Príncipe, tem uma médica lá, renomadíssima. Médicos de referência. Né? De referência, já geneticista, doutor Rui Piloto, doutor... Quer dizer que meus filhos não foram só laudados por este neurologista, mas sim por um monte... Equipe, exatamente, uma equipe de peso, né? Já vim no Sesc, que teve o Badim, não sei se vocês já... uma ONG também. E ela abrange todas as síndromes que vocês imaginam. A gente não imagina... Muitas. Meu Deus! O X frágil, o autismo, a muco, a esclerose... Meu Deus! E eu fui escondida, porque, como eu disse, eu sou uma mãezinha bem boazinha, né? Eu entrei em contato lá com a Obadim, lá em Curitiba, e pentelhei essa mãe, é uma mamãe também, né? E um dia ela falou assim pra mim, qualquer dia nós vamos fazer uma palestra lá no Sesc, mas não marcou o dia. Caiu no meu ouvido que ela vinha pra cá. Sesc assim, ó, lotado. Eu fui indo pela lateral, juro, gente. Eu entrei sem ser convidada. Sentei lá na frente. Lá na frente. Quando ela me viu assim, eu vi no semblante dela, meu Deus, né? Pode ser que ela não tenha lembrado de mim, mas eu fiz, tipo, tô aqui. Você não me convidou, mas eu estou aqui. Mas eu não quis me mostrar, eu quis dizer, eu tô aqui porque eu quero aprender, porque eu quero também ensinar outras mães. Porque aqui em Paranaguá, quando você fala de autismo, ok, mas você fala de mucopolissacaridose, você não escuta. Até os médicos daqui não sabem. Alguns, aliás, uma otorrino aqui em Paranaguá, que é um espetáculo na Clínica Santo fazendo Propaganda. Vou apanhar. Não, mas a gente tem que falar, né, gente? Por exemplo, a clínica que eu fui no encontro lá, eu não sabia dessa clínica. Nunca escutei. Então, de boca... Agora vocês vão muita gente escutar. Né? Ai, falo demais. Né? Não, pode falar. O que mais vocês querem saber? Ai, meu Deus. Você já teve algum susto referente à parte do Yuri, né? Não posso confundir. Rian e Yuri. Porque você falou que tem convulsão? Teve. Não tem mais? Teve durante um tempo. Teve uma vez, dentro do hospital, Pequeno Príncipe, ele ficou preto. Você morreu, juro. Ele estava internado já lá. E fizeram um exame de meningite, isso. Então, a própria síndrome dele ataca muito a parte respiratória.
essa parte dele vive vermelha, se está calor, pode estar frio, parece uma assadura até. Aí você já vê que ele começa a falar fanhoso. Aí já tá com o ouvido, do ouvido já tá com a garganta. Então, a parte respiratória é a que mais ataca ele. Independente se ele tomar gelado, se tiver frio, se tiver calor, a temperatura mudou, ele já. Então, ele tomava muito corticoide. O negócio dele era muito corticoide. Então, ele ficou gigantesco. Queria comer a casa, né? Não que não queira agora, mas era... Então, a gente vai descobrindo que tem outros remédios, corticoide. Tinha época que ele tomava 1 mês corticoide. Nossa. E às vezes é só 5 dias, 10 dias. Ele tinha que tomar 1 mês. Então, a pancada era bem grande, né? Financeiramente, porque a parte de remédios também caro. É caríssimo, né? O Rian já em questão de saúde, assim, fica com uma gripinha ou outra, mas o Yuri, por exemplo, se ele tiver uma febre, eu não durmo. Ou eu faço até meu marido dormir na cama dele e ele na minha. Ele tem apneia do sono, ele tem terror noturno. Eu tô fazendo exames nele de polissonografia a 2ª vez já. Ele teve, não sei, eu não entendo direito, mas ele não teve algumas paradas. Então isso me agonia. Ele ronca muito. E quanto mais gordo ele tá, piora. Então eu fico naquela conversa com ele. Tem riscos hoje ainda? Tem. O Yuri tratamento tem. Não parou. Não parou. Então, aquilo é exaustão. Aí você para. Eu fico imaginando você na pandemia. Com esse pandemia, Jesus toma conta. Só Deus pra guardar, né? Só Deus. Eu ficava das 10 da manhã. E parte de estudo também. Porque daí eu não tinha internet boa. Nessa época eu morava lá na Costeira. Não tinha celular bom. Não tinha nada legal, né? Aí eu tinha que ir na escola, falar com pedagoga, psicólogo, tudo, né? Tem lá coordenadora, diretor. E graças a Deus sempre me ajudaram. Por semana eu pegava os resumos de todas as matérias. Às vezes eu ficava uma semana assim, das 10 da manhã às 10 da noite, só ali. Primeiro eu pegava dava uma trégua, falava, agora você vai descansar. Né? Principalmente Rio Pedro, eu mandava ele vai descansar. Ele falava, mãe, minha cabeça tá doendo. Imagina. Então, e era daquele de estudar de pé já, né? Andando pela casa, voltava, respondia, né? O Yuri já não, né? O Yuri já é mais centrado, mas emocionalmente ele é muito ansioso. Demais, ele é daquele que repete assim, mãe, tem certeza que tá certo isso aqui? Ele não tem confiança naquilo, sabe? Insegurança, assim, total. Então, as duas coisas, falo pra ele, prejudica muito ele. Eu abro o portão da minha casa, ele já vem assim, tem prova Paraná. Você precisa me ajudar. Fica ansioso, a estudar. Preocupado. E não sei o quê. Então, falam assim, Rosana, a tua casa deve ser uma loucura. Eu falei, porque pra mmim eu faço até teatro em casa. Eu lembro que eles davam risada de mim, porque eles estavam na época lá estudando o corpo humano. Eu falei, não tem a musiquinha da Xuxa? Então amanhã vai fazer. O corpo humano é dividido em 3 partes. Cabeça, daí eu levantava. Cabeça, corpo. Então, daí eles riam de mim, mas eles gravavam. Então eu virava a palhaça para eles poderem fazer isso, entendeu? E eu sou muito explosiva, então... tudo. Eu sou agitada, então vamos, acelera que eu tô desmaiando, eu falava pra ele. Daí ele falava, não vai desmaiar, mamãe, não vai. Você tá brincando, né, mãe? Ele falava assim, tá desbrincando, né? Eu falei, tô brincando, sim, mas quem sabe, né? Eu falava assim, então tudo, e com café, e almoço, e tudo isso. Uma loucura, né? Uma loucura que só e Deus... quando você se cuidava nessa loucura? Não, nunca. Não existe. E se você pensar em se cuidar, sempre alguma coisa acontece. Entendeu? Sempre. Meu Deus. Sempre. Então, é complicado. Muito complicado. E os outros irmãos, assim, como que eles...
É assim. Lidam, né? Lidam, são tudo intenso em casa, né? O meu do meio é muito intenso, ligado no Qual que é a 220. 28. Muito ligado no 220. E o meu filho do meio, eu também batalhei com ele porque ele era ligado no 220, né? Então a turma fala hiperativo, ele fala que ele tem TDAH até hoje, porque tem horas que ele dá uma... Mas nunca foi diagnosticado. Levei para psicólogo, levei para psiquiatra. Até a gente tira sarro dele, porque o psiquiatra dele acabou se matando. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, tem história, viu? Eu tenho bastante história da família. E as filhas, uma delas é professora, a outra é contadora, não de história, mas é contadora mesmo, né? De contabilidade. E que me dão um suporte muito bacana, sabe? Muito bacana. O meu marido é o oposto meu, então talvez isso Ajuda seja, exatamente. Ajuda porque ele é muito tranquilo, Então muito, você- até dá nervoso, né? Você teve uma rede de apoio? Tenho até agora. Até hoje. Graças a Deus, tenho. E mesmo com essa rede de apoio, a gente cansa, gente. Sim, sim. Porque eles não querem mais ninguém, eles querem só a mim. Não é porque eu sou gostosona, bambambana, não. É tudo eu. Tudo. Até coisas de homem mesmo, do jeito deles, eles vêm. Eles não... Vai falar com o papai? Eu falo pra ele. Não, papai, não. Quero com você. E essa parte da sexualidade? Então. Eles já estão entendendo? como Já. Porque a gente não Só tem que não tem. adolescente, Eles já estão entendendo, mas não tem aquela malícia de outros meninos da idade dele. Verdade. Que já estão pensando em namorado, já estão até namorando. Tem amigos dele que já estão namorando. Amigos, né? Que ele fala amigos, mas a gente sabe, né? Então, é complicado. Eu falo sobre tudo, sobre sexo, sobre assédio sexual. Qualquer coisinha que eu consiga ingressar ali, eles me dão a brecha, eu já tô dentro. Gesticulo em casa, mostro pra ele como que é um assédio sexual. Lógico, na parte da brincadeira, às vezes eu passo a mão no pai, ou coisa parecida, eu passo perto do pai, assim, ou das irmãs. Mostro pra eles, porque eu já vi olhares de outras pessoas. Por exemplo, dentro de um ônibus, eu e Rian, ele passou atrás de uma menina. E tava com o namorado, o guri já olhou pra ele. Falei, se eu não tivesse junto... Olhou pra ele nem tchum. Sabe quando ele nem tchum? Sim, Inocente, né? Ele não tem essa Pureza maldade. total, gente. Pureza Ele total. não tem essa maldade. Ele fala Podia sobre... sofrer uma agressão, alguma coisa. Exatamente. Não tem aquela visibilidade assim de você... Ele passou. E eu tava vindo atrás, né? Ele passou. Eu falei, filho... Eu vi alguma coisa assim, acho que foi até em Curitiba que aconteceu, que o menino autista tava dentro do ônibus e tinha um casal. E ele tava olhando fixo, mas ele não... Nem... E o rapaz achou que ele tava olhando pra namorada. Quando o menino desceu no ponto, eles desceram junto. E ele agrediu. E daí depois, né, a família, tudo, ele falou, eu não tava. Eu não tava olhando. Bem isso. Tipo, ele tava com o pensamento ali, acho que olhando na direção, mas nem. Eu também não sei o nome, mas tem um nome também específico. Até falam que as pessoas que têm epilepsia, que têm esse... Fica paralisa. fixo. Paralisa, exatamente. Eu até esqueci o nome. Eu já ouvi falar também. Que fica fixo, assim, parece que tá no nada. A gente fala, tá em Nárnia, lá em casa, tá em Nárnia, né? Então, aquilo fixo, e daqui a pouco já né? Oi, então, Então, acaba tendo... Então, eu morro de medo. Ele não tem filtro, ele é capaz de perguntar alguma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, eu sempre falo, filho, preste um pouquinho mais atenção, né? No perguntar, no falar, né? Não, mas é isso, ele debate comigo, ele debate muito comigo. Não, mas não tá certo isso, mãe. Eu sei que não tá certo, mas o mundo tá assim. Ou não, você vai ter que ter aqui em casa, porque se você escutar só o não lá fora, meu filho... Eles são bem óbvios, né? Literal, mas isso não é certo. Mas o certo Não. parece que tá sendo certo. O errado parece estar sendo certo agora. Exatamente, Né? exatamente. Pra eles é confundir mais ainda. Sim, ele não... O que é certo, o que é errado, é errado. Então, pra ele, mas mãe, isso aqui tá errado. Eu falei, mas tá errado, mas tá acontecendo. Então, é muito complicado. É a mesma coisa se você falar assim, não pode mentir. E daí você chegar pra ele, não, você também não pode chegar e falar
Pô, mas você disse que não era pra eu mentir, É bem... Avisa lá o que tá chamando que eu não tô em casa. Não, aconteceu isso comigo. Não foi nessa bem assim, mas foi tipo assim, ele falou assim, chegou uma amiga minha em casa, eu quase caí pra trás, né? Chegou uma amiga minha em casa, falou comigo e tal, ela falou, Rô, eu vou ali na padaria comprar um pão pra nós tomar um café, que geralmente eu não vou na casa das pessoas, a não ser que me levem, entendeu? Agora, as pessoas gostam de ir na minha casa, Rô, vamos tomar um café? Dá pra você hoje e tal? Ah, venha, pode vir, adoro minha casa, adoro. Se eu ficar em silêncio em casa, eu tenho um troço. Então, o que acontece? Daí a guria falou, Rô, eu vou lá na padaria comprar uns pães e tal. Ah, tá bom. Ela saiu, voltou, ele olhou pra cara dela. Você aqui de novo. Eu falei, que isso, filho? Não, mas ela não veio aqui 2 vezes? Eu falei, ela pode vir e voltar. Eu falei, filha, ela veio aqui, conversou com a mãe, foi comprar um pão e voltou. Ah. Mas a outra pessoa pode falar, pô, ela tá falando de mim. Ela tá falando de mim. Eu emprestei uma mesa para um casal, ele não metade do caminho. Traga de volta, hein? Eu falei, filha, não faça assim. Mas você não fala para mim? Porque quando ele leva alguma coisa pro quarto... Exatamente. Então, ele já mandou-lhe a dele, né? Traga de volta pra minha mãe, hein? Eu falei, filho, não faça assim. Daí ele falou na minha cara, ele falou, mas você não fala isso pra mim? O literal, né? O literal. Se você fala, complicado. então certo é o A minha filha, um dia, ele tava... Aqui a professora. Aí, Pedro, por favor, vá tomar banho. Ele falou, agora? Daí a gente cai em si do como a gente tá, né, psicologicamente. Então, mas como é que você age? Ah, você não bate bem? Eu falei, não, eu bato muito bem. Mas eu tenho que dar uma de louca às vezes, e às vezes volto ao normal, porque senão não conseguiria até hoje, sabe? Você tenta levar numa boa, fazer... Sim. Tá com a saúde mental em dia. Falo pro meu marido, tô indo na casa da minha amiga. Eu tenho que ir outros áreas. Tipo, eu vou de tarde, só volto de noite. Mas é lá, o problema vai ficar lá. Entendeu? E não, detalhe, eu tô lá, mas eu tô lá também. Porque daí fica, mãe, a senhora vai voltar? Mãe, que hora você vem? Mãe, que hora isso? Eles são muito dependentes ou conseguem, tipo, pra escola sozinhos? Vão pra escola sozinho. Faz 2 anos que eles estão assim, nesse vai e vem da escola sozinho, né? Mas é muito, como diz, uma insegurança. O Ria Pedro não. Esse ano, por ele ingressar no AGV, parece que ele viu muitas crianças. E eu também vi hoje muita criança, que Deus o livre, né? Hoje, gente, nosso mundo tá virado do avesso. Do avesso. E o detalhe, eu tenho um vício danado que é o do cigarro. Aí me prejudica mais ainda. Eu tenho que parar de fumar, eu peço a Deus e falo com Deus. Tem gente que fala, sem vergonha isso. Mas às vezes eu não como o dia inteiro, mas eu só tô com o café e o cigarro, porque eu tô martelando o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Muito complicado. E hoje, eu lá na escola dele, eu tinha acabado de jogar o cigarro, eu entrei, a diretora, meu Deus, que cheiro de cigarro forte. Eu falei, ai, desculpa. Eu falei, não precisa pedir desculpa. É que eu fumei, eu sei que a gente fede, por mais que a gente jogue, a gente fede mesmo. Infelizmente, Deus que me perdoe. Eu já parei 2 vezes de fumar e voltei de novo, mas eu vou ter... Vai parar. Vou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Rosana, o que você deixa assim de recado para as mães que têm, né, um filho com uma síndrome autista, independente da situação, para as mães atípicas, você que já vem, né, com uma experiência aí já de longa data, o que você deixaria assim de recado? Eu vou dizer para elas: amem muito o filho de vocês. Muito, muito, muito. É o primeiro diagnóstico, a gente acha devastador como né? Que a gente não sabe. Mas eu sempre escutei que Deus não dá pra gente o fardo que a gente não pode carregar. E se a gente não puder carregar, a gente pede ajuda para Ele mesmo, né? Senhor, me ajude.
né? Amem o filho de vocês. Falem aos 4 ventos sobre o autismo, qualquer outro tipo de síndrome, porque isso a gente pode ajudar qualquer mãe. Às vezes uma mãe que está lá no cantinho. Já tive um encontro que a mãe estava desesperada, ela queria um abraço, eu levantei, eu abracei ela, beijei, abracei. Sempre esteja de olho, porque essas crianças, assim, elas têm um poder muito grande em questão de pureza. A pureza deles é demais. E quando é corrompida de forma diferente, é muito devastador também. Porque as crianças a gente consegue ainda, mas os jovens de hoje em dia, nunca desistam, pais, mães, sempre se apoiem, os pais e as mães que estão juntos, porque muitas vezes os pais abandonam as mães, né? Elas não têm uma rede de apoio, não desistam nunca. Eu sei que não é fácil, mas Deus sempre está com a gente tem que ter fé, né? E sempre a gente vai ter uma ajudinha ou outra, é só a gente focar um pouco mais e ter a ajuda das pessoas em volta mesmo, e às vezes até o próprio filho, você estimulando ele bastante, ele pode até ser o teu suporte mais tarde, né? A gente tem uma lembrancinha pra você. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês por me convidarem. Obrigada, tá, pelo convite. Eu tenho que agradecer também nossa, falta de educação. Daquela. Ixi, vamos comer tudo lá em casa. Já come Obrigada, no caminho. já. Tipo assim, não, dá pra todo mundo lá em casa. Dá metadinha pra cada um, dá. Obrigada, gente, pelo carinho. Só tenho a agradecer. Eu tenho que agradecer também a Thaís, que me colocou nesse grupo. Não sei se quem que é conhecido dela no grupo, no caso. Não sabem quem é. Então, daí não sei quem me colocou, na verdade, né? É uma rede Mas gigante. é uma bom, rede né? gigante. Que bom, e daí você também, né, conhecendo, Isso. também colou. O próprio rapaz, quando eu me perdi, eu falei, eu já comecei. Eu falei, siga nós lá. Já falei nós, né? Tá certo. Já tomei posse. Já somos uma família. sim. Exato, eu falei, siga nós lá, ó. Sim, né? sim. Ele falou, deixa eu bater foto. Pá. É isso mesmo. E eu sou assim, né? Eu vou falando. É isso aí. Meus filhos falam, meu Deus, mãe, até no supermercado você fala, se duvidar. Claro. A gente não tem que ter. Sim. E quanto mais for falado, mais pessoas vão saber, Com vai ter certeza. menos, né, Conhecimento. menos julgamento, Sim, né? menos preconceito, Menos menos julgamento, exatamente. mais empatia. Exatamente, empatia é tudo, né? É isso que a gente amor, quer. Amor é tudo. Sim, é isso aí. Obrigada, nós. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Obrigada. Volte mais uma vez. Tá bom. Vocês me chamarem, eu vou. Sim, sim, Ah, na sim, próxima sim. vez, né, Ele trazer. disse que quer um podcast só com ele. Fazemos, agora vamos ter o mês das mães, né? Podemos fazer mãe e filho também, Também. né? Legal. Também. É legal. Também. E é isso aí. É só me obrigada. convidarem, eu tô aqui. Ah, Obrigada, então gente. tá bom, Obrigada mesmo. obrigada. Tchau, tchau. E é isso, gente. pessoal. Tchau, tchau. Não esquece de nos seguir lá no Instagram. Compartilhar esse vídeo, né? Para que chegue mais, alcance mais pessoas. Se inscrever no canal, que também nos ajuda, né? A levar mais informação. E é isso aí. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até a próxima. Obrigada, gente, a todos vocês. Uma boa noite.